Seja bem-vindo, torcedor da Sprint Race Brasil, ao Autódromo José Carlos Passe, Interlagos, São Paulo, de onde nós vamos acompanhando a partir de agora toda a expectativa que vai nos conduzir daqui a pouquinho à primeira prova da segunda etapa da temporada de 2019. Você tem imagens ao vivo do Autódromo de Interlagos, onde nesse momento acontece o treino de aquecimento de uma das categorias de apoio do evento da Sprint Race Brasil, a etapa do Campeonato Paulista de Fórmula V e também de Fórmula 1600, um fim de semana de muita velocidade que tem como ponto principal esta segunda etapa da Sprint Race, num domingo em que temos temperatura ambiente de 20 graus centígrados, quase a mesma temperatura do asfalto dos 4.309 metros de extensão do Autódromo de Interlagos. Nesse momento na pista, 23 graus de temperatura, nenhuma resistência exagerada aos pneus Yokohama, 69% nós temos de umidade relativa do ar, com o vento fraco, soprando a 9 km por hora. Daqui a pouquinho teremos pilotos e carros na pista para a terceira corrida do ano, a corrida que vai abrir a nossa segunda etapa da temporada de 2019. Temporada que começou no mês passado lá em Londrina, de onde o Vinícius Kwong, piloto do Pará, saiu como líder do campeonato na classe Pro, de onde o Cássio Cortes, atual campeão da GP, saiu também como líder do campeonato depois de uma brilhante vitória e de um segundo lugar. Aí você tem em primeiro plano na imagem o carro do Pedro Lopes, ele que é o pole position da classe Pro, mas não é o pole position geral. Quem vai largar da primeira posição é o Marcelo Henriques que é piloto da classe GP. Nós tivemos um formato diferente de treino classificatório para a etapa de Interlagos. Quem pode explicar melhor para a gente é o meu caro Tiago Mendonça, já a postos aqui ao meu lado. Muito bom dia, Tiago Mendonça. Uma característica da etapa de Interlagos foi o treino classificatório diferenciado, não? Muito bom dia, Luque Monteiro. Bom dia a você que gosta de automobilismo. Essa é a Sprint Race Super Pole. Recebeu esse nome exatamente porque o treino classificatório teve um diferencial, que foi reunir para um segundo treino, para um chamado Q2, os 6 mais rápidos da sessão inicial. Então os pilotos que ficaram aí nas 6 primeiras posições tiveram a chance de voltar à pista para uma volta rápida apenas para brigar pela pole. E o Marcelo Henriques brilhou, primeira pole dele na categoria, ele que também é estreante, né? Ele, assim como o Alex Sage, que é o companheiro de equipe dele, está estreando na categoria e fez uma pole position em 1:50.216. Só como comparativo, a pole do Rafa Campos na prova do... Perdão, 1:50.008. A pole do Rafa Campos na prova do ano passado aqui em Interlagos foi 1:53.485, ou seja, 3,5 segundos mais rápido o carro da Sprint Race em 2019, em função dos pneus e do novo câmbio pedal shift. Aí você vê o Alex Sade, parceiro do Marcelo Henriques, já posicionado ali ao lado do carro também. Daqui a pouquinho nós teremos a movimentação dos pilotos partindo ali da área de boxes. A Sprint Race tem uma outra característica, tem várias. Uma delas em especial, os carros não param no grid de largada. Não lembro, nesses anos todos de história, uma história iniciada lá em 2012, de alguma etapa em que os carros tivessem se posicionado no grid de largada, como acontece em todas as categorias. É um formato, digamos assim, importado do automobilismo norte-americano. Note que as duas filas já estão formadas lá na área de boxes. Assim eles vão partir para a primeira de 2 voltas de apresentação e assim vão se apresentar ao diretor de provas, ao Marcos Ramacciotti, para que tenhamos a largada que vai nos conduzir a 25 minutos de corrida, a primeira das 2 corridas da etapa. Lembrando que a partir de 12 horas e 30 minutos, horário oficial de Brasília, nós teremos a transmissão também ao vivo da segunda prova da segunda etapa da Sprint Race Brasil. A Sprint Race que chega ao Autódromo de Interlagos num clima de consternação, uma semana de muita emoção para todos os integrantes da família Sprint Race Brasil. Afinal, nesta semana, lamentavelmente, tivemos de nos despedir de um garoto muito alto astral, um garoto que fez parte, que vai fazer para sempre parte dessa família, o Vinícius Margiota, campeão da classe GP na temporada de 2016 aos 23 anos. Partiu para o andar de cima. A gente preparou algumas lembranças para resgatarmos todo esse astral que o Vinícius Margiota compartilhou conosco durante sua passagem pela Sprint Race Brasil. Põe para rodar.
Mãe de piloto sofre? Mãe de piloto sofre muito. Eu acho que é o que mais sofre, na verdade, a mãe de piloto. Eu não sei qual é a sensação de estar dentro do carro, mas você está fora assistindo, sofre demais. Você viu hoje, eu conversando com o Vinícius, né? Ele está falando que por uma questão do que aconteceu ontem, ele vai largar em último, né? Vai largar em E último. você viu como está a cabeça dele. Olha, eu estou largando em último, mas eu vou para a cabeça. Graças a Deus ele tem uma cabeça muito boa, ele é muito otimista, muito mesmo, e ele é bem centrado, sabe? Ele não sai fazendo qualquer coisa, ele é bem frio na pista. Graças a Deus, isso nos ajuda muito sempre. Mas eu hoje estou muito nervosa. É, normal. Mas ele vai ser campeão, fica tranquila. A P1 é pé quente. Se Deus quiser, nós também temos muita sorte. Vocês trazendo mais sorte para nós, hoje vamos ter um bom resultado, se Deus quiser. Bom, bora pro pódio hoje? É, vamos tentar, né? Preciso chegar em segundo lugar para ser campeão. Ontem deu um problema no carro, mas vamos ver, eu vou para cima hoje, é o que vai dar. Costumo dizer, quem larga de trás se diverte pra caramba. Vamos se divertir? É, bora se divertir, né? Não tem mais o que fazer, agora já tá. Já tá se acostumando com o pé quente ou não? Muito obrigada. Trouxeram muita sorte, realmente. Aí, Vinícius. E aí, trouxeram sorte, é pé quente, P1 pé quente. Vinícius Margiotta, campeão da Sprint Race na classe GP em 2016. Este foi um clipe que ele próprio apresentou às suas redes sociais, logo depois de ter conquistado aqui mesmo, em Interlagos, esse título, numa das atuações brilhantes que ele teve aqui pela Sprint Race Brasil. Vinícius Margiotta leva toda a nossa saudade, toda a nossa comoção. Vanessa, Viviane, todos os familiares, levando o carinho de toda a família Sprint Race Brasil. Um momento que embarga, Mendonça, emociona. É um garoto que tinha todo esse alto astral que nós vimos aí num pequeno clipe que ele próprio preparou em conjunto com a rapaziada da P1 Filmes. E a gente sabe que o Vinícius não vai trazer esse alto astral de volta para cá. É uma ideia que não forma direito, sabe? É, um garoto muito jovem, né? 23 anos de idade, que deixa muitos amigos e deixa uma história bonita no automobilismo, como a gente viu aí. O título da categoria GP em 2016 foi o início de uma grande trajetória, que teve inclusive passagem pela Stock Car Light, que foi interrompida aí de forma abrupta essa semana. Mas com certeza ele deixa boas lembranças, que é o mais importante. Tá aí o Vinícius Margiotta, que fez parte e vai fazer parte para sempre da história da Sprint Race com o título conquistado lá em 2016. Não era para ser assim, Vinícius. Não era para ser assim. Leve toda a nossa saudade, todo o nosso respeito, a admiração. E é vida que segue para quem fica, né, Mendonça? Todo mundo, como eu disse no início da nossa transmissão, trazendo aqui para Interlagos também um certo clima de consternação, apesar da dedicação com que todos os pilotos se apresentaram para o início da nossa programação de treinos livres, treinos classificatórios. Veja aí o ambiente, essa imagem ao vivo, o ambiente de preparação. Já já eles vão estar na pista, nas voltas de instalação e formação, para que se apresentem para a largada lançada. Repito, os carros da Sprint Race Brasil não são posicionados lá no grid de largada. Eles já saem
informação aqui da área de boxes para a primeira de 2 voltas de apresentação e assim vão se apresentar ao Marcos Ramaciotti, que é o nosso diretor de provas nesta segunda etapa, para que tenhamos a abertura de mais um dia, não tenho a menor dúvida em afirmar com antecedência, Mendonça, em que teremos momentos épicos na disputa pela liderança do campeonato, na disputa pelo título das classes Pro e GP. Um campeonato que já começou muito equilibrado lá na prova de Londrina, com boas disputas, boas ultrapassagens, alguns toques também que fazem parte do espetáculo, e eu tenho certeza que a gente vai ver isso também aqui em Interlagos. É curioso termos na pole position um carro da GP, né? É claro que os carros são absolutamente iguais, não há nenhuma diferença técnica entre eles, mas a categoria Pro é destinada também àqueles pilotos mais jovens que chegam às vezes do kart, e por isso a gente tem muitas vezes esses pilotos andando à frente. E daí o carro que fez a pole position do Marcelo Henriques, a primeira pole dele, é o Marcelo quem participa dessa primeira prova, e o companheiro de equipe dele, o Alex Sage, anda na segunda corrida ao 12h30. Portanto, vai ser bem interessante a gente observar essa disputa até entre classes. Será que o Pedro Lopes vai para cima do Marcelo Henriques? Vai querer defender a sua primeira posição apenas na Pro? Vai ser divertido de acompanhar. E aí aparece um sprint race um pouco diferente, Mendonça. Isso aí tem uma aerodinâmica diferente, um conceito mais diferente. antigo. O que é que está acontecendo ali à frente do grid, Thiago Mendonça? É uma joia, né, da Tarso Marques Concept, a TMC. Esse é um Ford 1930 que foi completamente transformado pelo Tarso, que é o mesmo que você conhece da Fórmula 1, do Lata Velha, e esse Hot Rod, como é chamado, né? Esse carro aí foi totalmente restaurado, tem um motor de 580 cavalos, Ai, ai. volante de corrida removível, chassi de alumínio, câmbio automático, e é esse carro que vai puxar os carros da Sprint Race. Hot Rod são aqueles carros até 1950 que são restaurados, mas com menos preocupação, ali com uma preocupação menor na parte estética, né? Ele fica com esse visual mais rústico. O Hot Rod é aquele carro também até 1950, mas que tem um trato na aparência. O Tarso optou por esse estilo aí mais rústico, e é bonito demais o Ford 1930. Esse carro vai ser o carro madrinha da nossa etapa aqui de Interlagos, vai ser vai ser conduzido pelo Eduardo Serrato, que foi por 4 temporadas piloto da Sprint Race Brasil, e o Tarso Marques, como disse o Mendonça, ele que foi piloto da Fórmula 1, que passou pela Fórmula 3000 com vitória pela equipe Dams, ele que brilhou na Fórmula 3 sul-americana depois de ter passado pela Fórmula Chevrolet brasileira. O Tarso Marques é uma referência mundial nessa questão de customização de carros e motocicletas, também vive sendo premiado em todos os continentes em ações do ramo de customização, personalização, como queiram, e traz para cá esse Red Rod muito interessante. 1930, Mendonça? 1930. Lá em Cascavel, a primeira observação seria: não paga IPVA, né? Pois é, também é importante, ajuda, né? Ajuda. Sensacional o resultado do trabalho de toda a equipe da Tarso Marques Concept. Aí você vê o pai do Pedro Lopes, né? Que é o pole position da classe Pro, que vai largar em segundo. O Mendonça fez menção agora há pouco à questão das classes Pro e GP. Tanto os carros são exatamente iguais, que é um piloto da classe GP quem vai largar da pole position, o Marcelo Henriques, que até a temporada passada se dedicou à Fórmula Inter, a Fórmula Inter também integrando a programação de apoio da Sprint Race Brasil aqui na etapa de Interlagos, e agora vem em dupla com o Alex Sage para conduzir o carro número 3 nessa etapa número 2 da Sprint Race Brasil. Ali na extrema esquerda da imagem você vê o Thiago Marques, o irmão caçula do Tarso, Thiago Marques, que é apenas e tão somente o idealizador de toda essa festa aqui, que já vai se encaminhando para o seu 8º ano desde 2012, a Sprint Race fazendo história no automobilismo brasileiro, e com essa característica que o Thiago Mendonça observou instantes atrás, sempre trazendo inovações. A cada temporada nós temos novidades, seja no campo técnico, seja no campo desportivo, no campo promocional, sempre com novidades, com novas sacadas, com novas ideias, com aquela coisa para dar uma embaralhada, assim, até na própria expectativa de cada um dos pilotos que compõem a festa da Sprint Race Brasil. Na temporada de 2019, por exemplo, nós tivemos a adoção dos pneus Yokohama, que deixaram os carros mais rápidos, inclusive. 3,5 segundos no total agora. Por volta. Câmbio também. É demais. E não só a mudança dos pneus, os pneus Yokohama, além do composto, que tem uma excelência capaz de conferir um rendimento
mais forte aos carros, para deixar os carros mais rápidos, a adoção também do pedal shift para troca de marchas. Os pilotos aprovaram, acho que na totalidade, né, Mendonça? Totalidade. O carro está muito mais gostoso de guiar, na opinião deles, né? Com o carro muito mais firme no chão, com muito mais aderência e com as trocas de marcha no volante. Você não precisa mais tirar a mão do volante para usar o câmbio, né? Que era sequencial, mas você precisava da alavanca. A Sprint Race vai para um patamar aí de Stock Car, de Porsche Cup, de grandes categorias do automobilismo nacional. E isso também é fruto da experiência do próprio Thiago Marques como piloto. É um produto, a Sprint Race, de piloto para piloto. Então ele melhor fórmula possível. Exatamente, ele entende as necessidades de quem ama automobilismo, de quem gosta de pilotar um carro numa pista de corrida. E isso se traduz em resultados, grid cheio com os 17 carros presentes aí. Você viu na imagem anterior o Alex Seid ao lado do Marcelo Henriques. Veja ali, o Alex Seid todo sorridente ali. Ele vai para a pista só na segunda corrida, que nós vamos transmitir ao vivo para você a partir das 12 horas e 30 minutos. O Alex Seid ali de óculos escuros ao lado dele, sem esconder, sem fazer nenhuma questão de esconder a expectativa, aquela apreensão pré-largada, o Marcelo Henriques, que foi quem fez esta pole position com um temporal. Uma única volta na Super Pole de ontem, 1 minuto 50 segundos e 8 milésimos. Ele ficou a 8 milésimos apenas de abaixar o tempo para casa de 1,49. Seria realmente foi um marco histórico da Sprint Race, essa volta de 1,50 cravados do Marcelo Henriques, que, repito, é piloto da classe GP. Ele forma a dupla com o Alex Seid. O Alex vai assumir o carro número 3 na segunda prova. Existe um grupo de pilotos que atuam individualmente na Sprint Race Brasil. Outros se inscrevem em duplas. É o caso do próprio Marcelo Henriques, que forma a dupla com o Alex Seid. É o caso do Natan Brito, do carro número 77, ele que forma a dupla com o Rodrigo Elger. É o caso do João Rosati, vice-campeão de 2017, que volta à Sprint Race Brasil depois de uma temporada na Stock Light. Ele forma a dupla com o catarinense Bruno Smielewski. É o caso do Rafael Seibel, que vai entrar daqui a pouquinho na segunda prova, porque ele reveza o carro número 19 com o Luciano Zangirolami. É o Luciano quem vai para a pista daqui a pouquinho. Os irmãos Alan e Luca Crossi, também o Cal Machado e o Dante Fibra, que é o Cal Machado quem vai largar daqui a pouquinho para a primeira prova com o carro número 7. Temos dupla também no carro número 99, Léo Torres, que é o parceiro do Vini Azevedo. A dupla do Nordeste, Josimar Júnior e Daniel Coutinho. E também a dupla do carro número 85, Eduardo Menossi e Marcelo Brisac. Mais uma vez para você em primeiro plano aí o carro número 18, do Pedro Lopes, que guiou uma barbaridade na etapa de Londrina, Mendonça. O Pedro Lopes, que é um piloto de apenas 16 anos de idade, está praticamente iniciando sua carreira no automobilismo, né? Tem uma trajetória apenas de treinos, de testes e já chegando. Larga na pole position da categoria Pro. Lembrando sempre, a GP é destinada aos pilotos acima de 28 anos de idade. Os demais participam na Pro. Quem tem mais de 28 anos de idade também pode optar em correr pela Pro, mas a GP é destinada a essa faixa etária. Então o Pedro Lopes mandou muito bem com esse primeiro lugar. Vamos ver o Natan Brito, né? O Natan Brito, que é o filho do Valdeno Brito, larga logo atrás do Pedro Lopes e é, sem dúvida alguma, uma forte ameaça, um forte concorrente ao Pedro. Lembrando sempre que cada corrida da Sprint Race Brasil vale 25 pontos. Essa é a pontuação do vencedor de cada prova dentro da etapa, ou seja, nós teremos 50 pontos em jogo em cada uma das categorias na etapa de hoje em Interlagos. Veja ali o Alex Seid como já vai finalizando ali, acompanhando a finalização da preparação do Marcelo Henriques para a volta de apresentação que vai nos trazer a largada. Por falar em largada, vamos saber como é que está o grid de largada desta segunda etapa da Sprint Race Brasil. A pole position, a primeira dele, é do Marcelo Henriques, que é piloto da classe GP. Ele é o 4º colocado na classificação do campeonato. Na segunda posição, ao lado dele, na primeira fila, vai estar o pole da classe Pro. A classe Pro, que é o Pedro Lopes, aqui de São Paulo. Ele é 5º colocado na classificação do campeonato, vem para uma prova de reação também. A terceira posição é do Natan Brito, paraibano que vive em Londrina, no Paraná. Natan Brito, 3º colocado, também piloto da classe Pro.
que vai ocupando a 6ª posição na classificação do campeonato. Em 4º lugar, nós temos o Francisco Franciose. Fez também uma bela tomada de tempos. O piloto baiano Francisco Franciose vai largando da 4ª posição, à frente do líder do campeonato, o Vinícius Kong, do Pará. O Vinícius Kong é o 5º colocado. Já já a gente vai explicar também uma punição que os melhores colocados no campeonato levam, por assim dizer. O João Rosati, por exemplo, piloto goiano, é o 6º colocado, ele participa dessa punição também. O João Rosati, que é o 3º na tabela de pontuação. 7ª posição, 2º lugar na classe GP. O Luiz Arruda, que tem a 5ª posição na classificação da Sprint Race Brasil pela classe GP. O 8º colocado também da GP é o vice-líder da temporada, é Luciano Zangirolami. Venceu a etapa de Londrina. O Zangirolami, que sabe tudo e mais um pouco de automobilismo. Na 9ª posição do grid, nós temos o Alan Cross, da categoria Pro. O Alan Cross, na dupla com o Luca Cross, que é o irmão dele, ocupa o 9º lugar na classificação do campeonato. Em 10º vai aparecendo o Cal Machado, que já foi campeão da classe GP, que tem a 4ª posição na tabela de pontuação da categoria Pro para a temporada de 2019. E em 11º lugar, o líder do campeonato da classe GP, o gaúcho Cássio Cortes. Venceu a etapa de Londrina depois de largar lá do fim da fila. Um 1º e um 2º lugar para ele em Londrina. É o líder do campeonato. Divide aqui em Interlagos a 6ª fila do grid com o Caê Coelho, que é o 3º colocado na classificação do campeonato. Virando a página, nós vamos encontrar em 13º lugar o Léo Torres, da classe GP. O Léo Torres, que forma a dupla com o Vini Azevedo, piloto do Paraná. É o 13º colocado. Ao lado dele temos o Gerson Campos, atual campeão da Sprint Race Brasil. Ele é o vice-líder do campeonato na classe Pro. O Gerson Campos lá na 14ª posição. Por que será? Não é o lugar dele habitual. Em 15º vai largando o gaúcho Franco Pasquale. Franco Pasquale tem a 6ª posição no campeonato. Vem também para uma corrida de reação, quer avançar na tabela de pontuação. A 16ª posição da classe GP é do Josimar Júnior, piloto de Recife, Pernambuco. Josimar Júnior com o carro número 17, e a posição 17 é do carro 85 do Marcelo Brisac, ele que forma a dupla com o Eduardo Menossi, uma dupla paulista ocupando a 8ª posição na classificação do campeonato. Olha aí, Mendonça, é parente meu, não é não? Bem parecido comigo. Pagou ingresso, será ou não? Não, eu arrumei uma credencial. Ah, muito bem. Esse é Olha VIP, aí. né? Que bicho é esse, Mendonça? Que réptil é esse? Ah, Luque Monteiro, agora você me pegou, né? Vamos Sabe o falar de nome corrida? desse bicho? Valdir. Muito. É, de carro um pouquinho a gente dá um pitaco, Mendonça. Sobre os répteis aí, a gente vai deixar pra quem é do ramo. Tá ali o Eduardo Serrato levando esse belíssimo Red Road da Tarso Marques Concept à frente do safety car, que é pilotado pelo Marcelo Gomes. O Marcelo Gomes já passou pelo grid da Sprint Race Brasil, também tem várias participações como piloto da Sprint Race. Hoje ele é o piloto do nosso safety car. Na classificação do campeonato, Mendonça, nós temos Vinícius Kong em 1º, Gerson Campos em 2º e a dupla do João Rosati com o Bruno Smielewski na 3ª posição, isso pela classe Pro. Na classe GP, o Cássio Cortes é líder do campeonato, a vice-liderança é da dupla formada pelo Luciano Zangirolami e pelo Rafael Seibel, e a 3ª posição é do Caê Coelho. O que é que esses pilotos têm que os demais não têm, Mendonça? Eles carregam o chamado lastro de sucesso, ou o apelidado até pelos acelerados aí, como o troféu bigorna, né? Aquele peso extra que você precisa carregar no carro em função do equilíbrio da categoria para que ninguém dispare vencendo todas as provas. São 50 quilos para o 1º colocado, 40 para o 2º e 30 para o 3º. As duas classes, GP e Pro, têm esse peso carregado aí durante toda a etapa. Então, os 3 primeiros colocados de cada categoria vão estar com esse lastro até o final do dia. Então você considera que as duas classes têm carros absolutamente iguais, sob o mesmo regulamento técnico. O líder da GP, que é o Cássio Cortes, e o líder da Pro, que é o Vinícius Kong, os dois levando 50 quilos de peso extra no carro. O vice-líder da GP é o Luciano Zangirolami, o vice-líder da Pro é o Gerson Campos, o acelerado Gerson Campos. Cada um deles levando 40 quilos de peso extra. Veja aí o Vinícius Kong, que é o líder do campeonato na categoria Pro e vai largando da 5ª posição geral. E o 3º colocado da GP, que é o Caê Coelho, bem como o 3º colocado da Pro, que é o João Rosati, isso em termos de campeonato, levando 30 quilos de peso extra. Numa pista como Interlagos, Mendonça, que tem essa subida aí de quase 2 quilômetros. Não vai a tanto também. 1,5 km tá de bom tamanho. Vai da curva da junção até a frenagem pro S do Senna. Esse peso extra de 50 quilos, ou de 40, ou de 30,
faz uma diferença e tanto, não? Faz muita diferença, um circuito que tem uma variação de terreno aí de 45 metros no total, né? Só essa subida aí que eles fizeram, né? Lá desde a junção até aí a reta dos boxes tem 43 metros, então realmente faz muita diferença, até porque o carro da Sprint não é um carro pesadão, né? É um carro de 900 quilos, 900 e poucos quilos, então isso aí tem um impacto muito grande. E os pilotos que carregam lastro tiveram de discutir muito com os técnicos da Sprint Race como mudar a pilotagem, porque isso também pode ajudar. Às vezes, o que funciona para o carro mais leve não vai funcionar no carro mais pesado. Então, o próprio Gerson, o próprio Cássio, o João Rossati, todos esses pilotos que estão carregando o lastro tiveram de se adaptar para esse fim de semana. Aí o Marcelo Gomes, que vem comandando a fila da Sprint Race Brasil pela reta oposta do Autódromo de Interlagos. Já já ele vai recolher o safety car para a área de boxes, vai deixar a pista à mercê dos 17 pilotos que largam para esta primeira prova na segunda etapa da temporada 2019. Lembrando sempre que estaremos de volta a partir das 12 horas e 30 minutos, ao vivo, aqui mesmo, com a transmissão da segunda prova da etapa. Veja aí o acelerado Cássio Cortes, ele é gaúcho, ele é o atual campeão da classe GP, ele vai largando da 11ª posição para a prova de hoje, é o quarto colocado entre os pilotos da classe GP no grid de largada, e esse é o pole da classe Pro. Pedro Lopes vai largando da segunda posição geral, tem a pole da classe Pro, ele que estreou no ano passado na etapa de Cascavel, já chegou mostrando o serviço, já chegou figurando em pódio, já chegou avisando, ano que vem, que no caso é esse, veio para a Sprint Race para disputar o título. Aí o Pedro Lopes fazendo um belíssimo trabalho nesses primeiros momentos dele como piloto regular da Sprint Race Brasil. Vem para toda a temporada como titular do carro número 18. À frente dele, apenas o Marcelo Henriques, que é o piloto da classe GP. Para o Marcelo Henriques, Mendonça, um grande negócio a formação do grid de largada, porque ele é o primeiro geral e o segundo colocado da classe GP, que é o Luiz Arruda, tem apenas a 7ª posição geral. É importante ele ter isso em mente também para essa largada. Só respondendo aqui ao André Lucas, que está com a gente na transmissão do YouTube, a ficha técnica do carro da Sprint são 960 quilos com o piloto e 270 cavalos de potência. 960 quilos se for um piloto normal, Mendonça. Se eu entrar ali vai pesar um pouquinho mais, né? Pois é. Os pilotos já vão assumindo a formação de duas filas indianas paralelas. O Marcelo Gomes, piloto do safety car, já apagou as luzes de alerta por instrução do diretor de provas, que é o Marcos Ramaciotti. Ele vai tomar o caminho dos boxes. Já já vai apagar a luz vermelha. Já já vai tremular bandeira verde no posto de sinalização da direção de prova. Já já vai começar a segunda etapa da temporada 2019 da Sprint Race Brasil. Do lado direito da sua imagem, o carro número 3 do Marcelo Henriques. Do lado esquerdo, o carro número 18 do Pedro Lopes. Logo atrás, o Natan Brito e o Francesco Franciose. Na terceira fila, Vinícius Kwong e João Rosati. Eles vêm se apresentando na reta. Ainda não vai apagar a luz vermelha. Teve gente queimando largada, agora sim espalha o pelotão na reta de largada do Autódromo de Interlagos. O Marcelo Henriques assume a linha interna ali, tenta ir lá próximo do muro para defender essa primeira posição. Por fora vai atacando o Pedro Lopes. Olha como veio o Franciose para cima do Natan Brito para disputar esse terceiro lugar. Foi lá fora o Pedro Lopes. Não era por aí não, Pedro Lopes. Funcionou. Ele assumiu a primeira posição. Vai ter de devolver a posição para não ser punido. Todo mundo passando sem maiores problemas pelos primeiros metros de corrida. Veja ali o Pedro Lopes como vem pela linha interna. Devolve, Pedro Lopes. Devolve para não levar a punição. Ganhou a posição numa manobra irregular, numa saída de pista. Devolve que não vai ter problema nenhum. Esse é o regulamento desportivo. Olha como vem por fora ali o Francisco Franciose, Mendonça. Fantástico! Para tentar a liderança na descida do lago. O Franciose, que largou da 4ª posição, tem um grande início de prova. O piloto baiano, olha só o toque lateral com o Pedro Lopes na chegada para o Laranjinha. O Franciose para assumir a primeira posição. Vinícius Kwong já vem para ser o terceiro colocado. Pedro Lopes ainda na 2ª posição. Olha, vai mergulhar, foi lá para a grama o Vinícius Kwong para evitar o toque. Vinícius Kwong tem a 3ª posição, não, é o João Rosati que tem a 3ª posição. O João Rosati que passou pelo Franciose e vai agora para cima do Pedro Lopes. Uma primeira volta das mais movimentadas na pista de Interlagos. Fiz confusão ali com os dois carros de cor azul clara. É o João Rosati quem vem para ser o terceiro colocado. Agora segundo, Vinícius Kwong, agora sim. Oh, aí é problema. Marcelo Henriques ficou atravessado na saída do bico de pato. Vai passando todo mundo por ele. Acabou levando um toque de alguém ali. Questão de ver se ele tem condição. Enquanto o João Rosati vem para cima do Pedro Lopes. Briga da categoria Pro pela liderança. Pois por dentro, na aproximação para a curva da junção, João Rosati é o líder da Sprint Race Brasil Interlagos. E aí o Cross fora e o Cássio Cortes fora também.
Nem todo mundo passou ileso por aquela confusão na saída do bico de pato, Mendonça. Alan Crossi e Cássio Cortes ali se enroscaram. E agora a gente tem o Natan Brito para cima do Pedro Lopes, que tá dificultando a vida de todo mundo. Ele cortou o caminho ali no S do Senna, vai se mantendo à frente. E o João Rossati, que está em primeiro, eu também tive a impressão de que ele se movimentou antes na largada. É questão de ver como os comissários desportivos vão analisar isso aí. Veja como o Vinícius Kong vai para cima do João Rosati. Vinícius Kong, que é o segundo colocado, o terceiro é o Pedro Lopes. O quarto é o Francisco Franciose. Os quatro vão abrindo vantagem, vão formando um pelotão único lá na entrada da reta oposta. Põe por dentro o Vinícius Kong. O líder do campeonato vem para tentar ser também o líder da corrida. Kong do carro número 28, Rosati do carro número 858. Já cai para a segunda posição, vai fazendo um zigue-zague ali atrás do Kong. Vinícius Kong assume a liderança da prova. Pedro Lopes vem para a festa também. É questão de ver o que vão decidir os comissários desportivos com relação ao procedimento de largada, já que teve gente se movimentando antes de apagar a luz vermelha. E olha o Rosati como vem para o combate. Vem com toda a pressão para cima do Vinícius Kong. Acabou havendo um toque ali na subida para a curva do Laranjinha. O Rosati vai tentar o mergulho. Será que tem espaço? Eles vão dividindo lado a lado. É combativo demais o João Rosati para voltar a ser primeiro colocado, João Rosati de Goiânia. Vinícius Kong caindo para a segunda posição agora. Pedro Lopes é o terceiro. É só começo de corrida, Mendonça. O João Rossati, que foi vice-campeão da Sprint Race em 2017. É um piloto que carrega 4 títulos nacionais de kart. Usou toda a experiência aí para dar aquela encostada no Vinícius Kong e ficar com a primeira posição. Agora essa questão. Vamos observar o que a direção de prova tem a dizer em relação à largada, porque o carro do Rossati foi um dos que eu observei. Foram muitos, né? Mas um dos que eu observei ali saindo da linha. Vamos ver quem mais saiu da linha? Vamos rever a largada da prova. Enquanto o Vinícius Kong vai para o combate, aí muito provavelmente ele vai buscar a ultrapassagem ali na frenagem pro S do Senna. Olha só, eles vêm lado a lado. Por fora, Vinícius Kong. Por fora, eu sempre aplaudo. Na subida da reta, aproveitou o vácuo do carro da Sprint Race. O Vinícius Kong para reassumir a primeira posição, enquanto o Franciose também por fora passou pelo Pedro Lopes, é o terceiro colocado. O Pedro vem pro combate de novo. Mergulha, não só para recuperar o terceiro lugar, como também para assumir a segunda posição. Passa pelo Vinícius Kong, é segundo colocado. Pedro Lopes. Tá bonita demais a corrida, Mendonça. A quinta posição é do líder da classe GP, o Luciano Zangirola. Meu Gerson Campos, não era por aí não. Todo mundo vai passando ali pertinho do carro atravessado do Gerson Campos. Olha aí, Rosati de novo na primeira posição. Kong é o segundo. Pedro Lopes é o terceiro. Será? Franciose vem pro combate de novo. Coloca por dentro ali com o carro número 73. Recolheu para evitar o toque. Com isso, por fora, o Pedro Lopes restabelece a terceira posição. Vamos ver o que aconteceu na largada, porque eu já vi que os pilotos não vão dar sossego para nós hoje. Eles vão manter esse ritmo até o fim. Olha só o que aconteceu na largada. Eles vinham nas duas filas indianas paralelas. Ali na sexta posição você tem o carro do Rosati. Olha só como ele vem para dentro. Teve mais gente vindo para dentro também. Ali foi o caso, me pareceu, do Luciano Zangirola. É isso, Mendonça? Que vinha logo atrás. E aí, o instante da largada, hein? Que foi lá por fora o Pedro Lopes. Ele passou ali pela pista auxiliar, pela área de escape, e não devolveu posição para ninguém. É outro procedimento também para a gente ficar atento ao que vai acontecer com a direção de prova. Tá aí o Cássio Cortes, foi ele quem acabou atingindo o carro do Marcelo Henriques. E logo em seguida acabou sobrando para ele também. Olha aí, o toque no Gerson Campos, tocado pelo número 44 aí. Luiz Arruda, que fez a pole position lá em Londrina, né? Uma corrida que não teve o resultado que esperava até aqui o Luiz Arruda também. Ele abriu a volta na sétima posição geral, era o segundo colocado na classe GP. Depois desse toque com o Gerson Campos, foi ele e Arruda quem atravessou. O Gerson Campos foi quem saiu ali pela área de escape. Exato. Aí o Franciose que vem de novo para cima do Pedro Lopes. Boa briga pelo terceiro lugar. Lado a lado eles vêm cruzando a reta para o complemento da volta número 4. Passa o Rosati. 1 segundo e 4 décimos à frente do Vinícius Kong. Faz a volta mais rápida, João Rosati. Em 1 minuto, 51 segundos e 39 milésimos. Olha o Pedro Lopes devolvendo a ultrapassagem que ele sofreu do baiano Francisco Franciose. Boa briga pelo terceiro lugar. Rosati é o primeiro. Kong é o segundo. Como é que você apelidou o Vinícius Kong lá em Londrina, Mendonça? King Kong. O King Kong, ele que chegou na metade da temporada de 2018 na categoria GP, ganhou todas as corridas, menos uma que disputou. 5 vitórias em sequência e avisou: ano que vem, 2019, vou para a categoria Pro. Não só veio, viu e venceu, e é líder do campeonato. Vinícius Kong vem numa prova bastante combativa aqui em Interlagos. Aí você vê o Franco Pasquale do carro número 78, trazendo junto dele o Gerson Campos do carro número 82. Franco Pasquale acabou de passar pelo Gerson Campos, assumiu a 9ª posição, e aí você vê o Pedro Lopes tentando se defender da pressão que ele recebe do Francisco Franciose.
Com isso, o Rosati e o Kong vão abrindo um pouquinho de vantagem nessa parte intermediária da pista de Interlagos. É ótimo o desempenho do Pedro Lopes até aqui na corrida, hein? Disputou a liderança, claro, teve aquela questão toda do S do Senna ali, que ele acabou cortando o caminho, mas mostra uma combatividade impressionante, está aí na terceira posição agora, né? Recebendo a pressão do Francesco Franciose. O Pedro Lopes, como eu disse, um garoto de apenas 16 anos, vai fazendo aí uma história muito interessante na categoria. Ele faz parte do time de adolescentes que vem do kart para a Sprint Race Brasil, um time que tem também o Nathan Brito, que tem o Dante Fibra, ou seja, a garotada vai identificando na Sprint Race. Ô, Cássio Cortes, não era aí que eu esperava ver o Cássio Cortes nesse momento, não. Olha, você que está vendo essa imagem, vai pensar, complicou para o Cássio no campeonato. É, difícil realmente, mas vale lembrar, a Sprint Race prevê um descarte do pior resultado ao final do ano, ou seja, o Cássio, por assim dizer, está usando o descarte dele. Ele tem um resultado para descartar e pode voltar mais forte para a prova do meio dia e meio. Aí você tem Franco Pasquale, Gerson Campos e Cal Machado, os três juntos. Vai chegando para a festa também o Léo Torres com o carro número 99. Por dentro ali o Pasquale, por fora o Gerson Campos, que vai ter a preferência na segunda do S do Senna. Vai se colocando à frente do gaúcho Franco Pasquale. Gerson Campos, que é o 9º colocado na prova. João Rosati na primeira posição tem 2 segundos de vantagem. O Vinícius Kong tem 1.3 à frente do Pedro Lopes. E olha lá a briga bonita. Gerson Campos por dentro, o Franco Pasquale por fora. O Vini Azevedo mergulha para cima do Cal Machado. É o Léo Torres, parceiro do Vini Azevedo, quem vem no carro número 99. Ganhou a posição do Cal Machado. O carro do Sprint Race, Mendonça, proporciona muito vácuo. Os pilotos sabem disso, aproveitam e por isso temos uma troca de posição constante em todos os pelotões da prova. Muito vácuo e muita aderência também. Você vê que qualquer ponto do traçado que eles escolhem, eles conseguem ter a aderência necessária para atacar o adversário que vai à frente. É o que vai fazer agora, ó. Ó o Franco Pasquale. Pasquale se defendendo ali do Léo Torres, vai partindo para cima de novo do Gerson Campos. O Vinícius Kong, líder do campeonato, tem um terceiro lugar e uma vitória na etapa de Londrina. Ele soma 41 pontos. O Gerson Campos é vice-líder do campeonato. Teve um quarto e um segundo lugar lá em Londrina. Depois de tudo dar errado, conseguiu do Limão fazer uma caipirinha deliciosa. Fez um quarto e um segundo lugar. É vice-líder da temporada. Mas o Gerson Campos vem, em termos de corrida, numa posição complicada. Ele é o 6º colocado da classe Pro. É o 9º colocado na classificação geral. Enquanto o Vinícius Kong vai lá na segunda posição. Um resultado interessantíssimo pro paraense, não paranaense, é paraense, o Vinícius Kong, piloto de Parauapebas. E o Gerson Campos carregando aí os seus 40 quilos de lastro, tem o objetivo de marcar ponto, né? É importante fazer isso quando você não tem um carro capaz de brigar por vitórias, é isso que ele vai tentando fazer. Josimar Júnior, piloto pernambucano, passou aqui no relance da imagem. Depois dele o Marcelo Brisac, faz boa prova o Marcelo Brisac. Veio da 17ª posição para ser o 8º colocado. Tem a 3ª posição da classe GP o Marcelo Brisac. E você vê João Rosati, depois Vinícius Kong ali. Uma briga de foice no escuro entre o Luciano Zangirolami e o Nathan Brito. Nathan Brito da classe Pro. É o Zangirolami, ele não. É o Zangirolami. É o Zangirolami. Tá isso certo. aí. É o Zangirolami. É que ele perdeu a posição. Ele abriu a volta como 5º colocado e o Nathan passou ele. O Nathan agora é 5º colocado e o Zangirolami é o 6º. Ele com o carro número 19, piloto de Olímpia. Zangirolami que já deve ter corrido nos 5 continentes já, né, Mendonça? Já, e completou 50 vitórias na carreira, né, lá em Londrina, um feito que ele celebrou bastante, vai travando pneus aí o Nathan Brito à frente dele. E o Nathan e o Luciano são de categorias diferentes, né? O Nathan é da Pro, o Zangirolami é da GP e mesmo assim eles estão nessa briga aí. É o que a gente disse, os carros são idênticos para as duas classes e vale a briga, vale a posição na geral, né? Que todo mundo também está interessado. A gente considera a classe Pro e a classe GP para efeito de campeonato, mas como disse o Mendonça, o piloto quer saber de posição na classificação geral. Classificação geral tem liderança do João Rosati, a 2ª posição do Vinícius Kong, a 3ª posição do Pedro Lopes, a 4ª posição do Francesco Franciose, o 5º colocado é Nathan Brito, o 6º é Luciano Zangirolami, em 7º vem o Josimar Júnior, que é o 2º colocado da classe GP. Interessantíssimo o resultado do Josimar Júnior. Veja aí, vai completando a volta número 7. O João Rosati, a diferença dele em relação ao Vinícius Kong vai a 3 segundos. O Franciose faz a volta mais rápida da corrida. 1 minuto 49 segundos, 609 milésimos. Guardou o pneu para essa fase final. Meu caro Dinho Draghi, isso aqui é luxo, não é não? Um cafezinho diretamente da Master KTV durante a transmissão. Às 9h40 da manhã. Vai bem, obrigado Dinho Draghi.
Ali, João Rosati, com 3 segundos de vantagem. Mendonça, olho no Franciose. Acabou de fazer a volta mais rápida da corrida, um recorde histórico da Sprint Race Brasil. 1:49.6 e ele vem abrindo temporada de caça. A terceira posição, que é do Pedro Lopes. 4 décimos mais rápido que a pole position. O Francesco Franciose vai pra cima e realmente vai fazendo uma grande prova. E olha o Brisac pra cima do Josimar Júnior. É a briga que vale o segundo lugar da classe GP. Marcelo Brisac é o segundo colocado. O Josimar Júnior de Pernambuco cai para a terceira posição. Os dois, por enquanto, no pódio. Lembrando que o pódio da GP acolhe os 5 primeiros colocados na etapa, enquanto o pódio da Pro acolhe os 3 primeiros colocados. E o Brisac numa belíssima prova, repito, ele largou em 17º, já é o 7º colocado. Brisac que teve suas dificuldades na etapa de Londrina, acabou tendo saídas de pista, acabou tendo um processo difícil de adaptação ao carro que ele já conhecia. Não era exatamente a estreia dele pilotando o carro da Sprint Race Brasil, mas veio focado ao extremo para a etapa de Interlagos. Fato é, resultado disso é que ele vem de 17º na geral para ser o 7º colocado geral, para ser o 2º colocado na classe GP e para abrir temporada de caça o líder da GP, que é o Luciano Zangirolami. O Rodrigo Guedes participa com a gente aqui na transmissão do YouTube e pergunta por que a divisão de categorias, já que os carros são iguais. Perfis dos pilotos, né? Os pilotos da categoria GP têm mais de 28 anos de idade, então é um perfil diferente. Olha o Pedro Lopes. Colocou por dentro, cheio de razão, para cima do líder do campeonato e foi embora o Pedro Lopes para ser 2º colocado. Vinícius Kong cai para 3º. Vinícius Kong que vem dando carona ali, um peso extra de 50 quilos por ser o líder do campeonato. Enquanto o Pedro Lopes, 5º colocado na tabela de pontos, não tem peso extra nenhum. O que ele tem agora é a alça de mira ali apontando para o carro do João Rosati. A diferença de quase 4 segundos. Difícil a vida do Pedro Lopes no que diz respeito a alcançar o João Rosati. Olha o Franciose, colocou por dentro também, cheio de moral, para passar pelo Vinícius Kong. Será que vai fazer a fila? Pelo Kong ele já passou. Ele emparelha com o Pedro Lopes, fica com o lado de fora na segunda do lago, acaba perdendo a posição para o Kong também. Agora ele ataca por fora de novo no laranja. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Tenta por dentro, o Kong tá esperto, tá pilotando com um olho na pista e o outro no espelho retrovisor. Quem agradece é o Pedro Lopes, abre um pouquinho, mas bem pouquinho, ali na segunda posição. Pedro Lopes é o 2º, Vinícius Kong é o 3º, Francesco Franciose é o 4º colocado. Um é de São Paulo, o outro é do Pará, o outro é da Bahia. A Sprint Race também numa expansão geográfica interessante no que diz respeito à origem de cada piloto. Temos pilotos do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. Todas as regiões estão representadas no grid da Sprint Race, Mendonça. Campeonato ganhando cada vez mais participantes, pilotos que vêm do kart, pilotos que já têm mais idade e querem curtir o automobilismo, né? Então é um campeonato destinado a todos os perfis. A gente recebe até no YouTube perguntas aqui de como é que se corre na categoria. Acesse sprintrace.com.br, entre em contato com a categoria, você vai ser super bem atendido e pode de repente aí preparar a sua estreia num campeonato de corrida. Enquanto o Franco Pasquale vem trazendo a reboque ali o Gerson Campos, Franco Pasquale do carro 78, o Gerson Campos do carro número 82. Cadê o Léo Torres nessa confusão aí? O Léo Torres estava nessa conversa aí também, sumiu dali o Léo Torres, ou foi pra frente ou ficou. Mendonça falou para você acessar o sprintrace.com.br e se inteirar de tudo que é preciso para você estar na pista com a gente. Vou te contar uma, tá? Só entre você e eu, ninguém fique sabendo. Quem vai te atender não é o nosso pessoal de apoio, não. Quem vai falar com você é o Thiago Marques mesmo. Ele gosta de tratar pessoalmente dessas questões, então você tem alguma curiosidade em específico com relação a Sprint Race, busque os nossos contatos no site sprintrace.com.br. O Thiagão vai fazer essa ponte com você. Pedro Lopes trazendo a reboque o carro do Vinícius Kong, que vai trazendo a reboque o carro do Francesco Franciose. E aí, Mendonça, tem um drama para eles. Tem um presente indigesto para eles, porque um desses aí vai ficar fora do pódio. Pois é, o pódio contemplando apenas os 3 primeiros colocados, né? No caso aí da categoria Pro, e aí a gente tem essa briga intensa até também em função disso. E aqui no canto esquerdo da tela você tem o site sprintrace.com.br. Um detalhe interessante também na nossa transmissão no YouTube, muita gente perguntando que carro é esse, né? É um carro de corrida mesmo, produzido aqui no Brasil, um carro de chassi tubular, criado inclusive pela equipe do Thiago Marques, pela Marques Competições. Esse carro foi produzido ainda, foi idealizado, projetado num trabalho conjunto do Thiago com o Paulo de Tarso, ele mesmo que fez história na Stock Car dos anos 80 e 90, nos tempos de Action Power ainda. E aí, vamos
A 3 minutos e 22 segundos da abertura da última volta, Luciano Zangirolami é o líder da categoria GP. Ele tem 6 segundos e 4 décimos de vantagem sobre o Marcelo Brisac. O Marcelo vem virando praticamente o mesmo tempo de volta ali do Luciano, enquanto você vê o Kong lado a lado com o Franciose. Um dos dois vai ficar fora do pódio a se manter essa disputa. O Kong, para garantir, é o que ele faz. Tenta o mergulho, vai tomar fechada de porta do Pedro Lopes. O Pedro Lopes não tá nem aí, tem a segunda posição. Pensar em vitória para ele nesse momento é difícil, não tem problema. É tratar de garantir o segundo lugar e fechou a porta. Legal ali pro Vinícius Kong, que é o líder do campeonato, enquanto o João Rosati já vai abrindo 6 segundos e 4 décimos na liderança. O Rosati, que vamos lembrar, venceu a participação dele na etapa de Londrina. Olha aí, aquela briga que continua entre o Pasquale e o Campos. Franco Pasquale do Rio Grande do Sul, o Gerson Campos aqui de São Paulo. Gerson Campos, que é o atual campeão da Sprint Race Brasil. A disputa é bem interessante entre eles, e o João Rosati com a volta mais rápida, né? 1:49.2, 8 décimos quase, mais rápido que a pole dele, que a pole position do Marcelo Henriques. Enquanto isso, o Gerson Campos continua pressionando o Pasquale. Mas o João fez exatamente isso em Londrina, né? Ele largou na ponta, abriu e ganhou. É um terror deixar o João Rosati assumir a primeira posição nas primeiras voltas, porque geralmente é isso que acontece. Ele caminha para mais uma vitória. E essa façanha do Rosati de fazer a volta mais rápida da corrida depois de 10 voltas, mostra também que, além de desempenho, os pneus Yokohama que equipam os carros da Sprint Race Brasil tem muita durabilidade. Ô, Gerson Campos, não me assusta, Gerson Campos. E tem gente ao contrário ali também. Os dois estão trocando tinta. É problema não. Segunda-feira tem funilaria para todo mundo. Negócio de fazer a corrida bonita. Chega para a festa ali também o Marcelo Henriques, que foi o pole position. Marcelo Henriques chegou para uma festa ali em que estão participando o Franco Pasquale e o Gerson Campos. Aí eu pergunto, cadê o Cal Machado? Cadê o Luiz Arruda? Os dois estavam por ali. Aparentemente o Marcelo Henriques ganhou 2 posições. O Mendonça observou que tinha carro fora da pista. Você vê ali atrás do Marcelo Henriques o carro do Cal Machado. Aí eu fico na dúvida, cadê o Arruda? Cadê o Arruda? Olha só a disputa saindo faísca. Gerson Campos, número 82, o atual campeão. Franco Pasquale, número 78. Gerson mergulhou, o carro veio fora de controle. Ele trouxe na mão e acabou havendo toque lateral com o Franco Pasquale. Mendonça, passou um susto ali o atual campeão da Sprint Race. Pois é, teve que segurar no braço ali, acabou encostando no Franco Pasquale, mas os dois conseguiram seguir adiante, que é o mais importante, porque a disputa não merecia terminar num toque ou num acidente, né? Avisaram pro Franciose o seguinte: cara, é fim de corrida. Ou é agora ou não é mais. Quem tá na tua frente é o líder do campeonato, não tem problema não. Vai pra cima dele, trata de passar, senão você vai ficar sem troféu na primeira corrida. E ele parte com tudo pra cima do Vinícius Kong. Olha, o Franco Pasquale deu um chega pra lá legal no Marcelo Henriques, que mesmo assim fez a ultrapassagem lá ao fim da reta oposta. Marcelo Henriques. Só que o Marcelo tem volta de desvantagem, né? Isso ali não vale posição, tá valendo absolutamente nada, porque o Marcelo Henriques vem a 4 voltas dos líderes da prova. Por isso vem abrindo caminho, vem buscando fazer o que está ao alcance dele nesse finzinho de corrida. Tá magnético aí o carro do Franco Pasquale, né? Magnético é ótimo, Mendonça. João Rosati de ponta a ponta até aqui tem 7 segundos de vantagem na liderança. Já vem para abrir a última volta. Estamos na penúltima. É o carro número 78 do gaúcho Franco Pasquale, que vem do Endurance Brasil. Natan Brito e Francesco Franciose. O Natan tinha chegado para a festa, tinha chegado para a disputa pela 4ª posição. Franciose acabou se enroscando com ele ali. Olha só, bastante danificado o carro do Natan Brito, que é parceiro do Rodrigo Helger, enquanto o líder João Rosati vem pela última volta de prova. Aí você tem o Pedro Lopes, que é segundo colocado. Vamos ver o que aconteceu com o Natan Brito. Olha só, rodou o Franciose e o Natan Brito não teve absolutamente nada a ver com a confusão, só pagou a conta, Mendonça. Era tarde demais para fazer qualquer coisa ali no caso do Natan Brito, né? E acabou atingindo em cheio o Francesco Franciose. Uma pena, porque os dois faziam grande corrida. E aí tá o cara que dominou a prova. João Rosati, vice-campeão de 2017, vai muito bem e vai ter que passar por isso aí, ó, pelo carro do Natan Brito parado ali. E a gente não tem nenhuma sinalização de safety car, deve ser uma bandeira amarela localizada. É a última volta de corrida, o Rosati vem ali pela descida do S de baixo para ganhar a curva do Pinheirinho. O João Rosati daqui a pouco ele vai apostar que se ganhar mais uma corrida, corta o cabelo. João Rosati acelerando ali pro bico de pato agora, já ele vai ter pela frente o carro atravessado do Natan Brito. O Natan
pagou o pato sem ter nada a ver com a confusão. Aí você vê o líder da classe GP, o Luciano Zangirolami, tem a 4ª posição geral, é o primeiro da classe GP. Que campeonato faz o Luciano Zangirolami, parceiro do Rafael Seibel. Daí o Rosati na última frenagem da corrida. Agora é pé embaixo até a linha de chegada. Ele deixa esparramar lá na zebra, desviou do carro do Nathan Brito. Vem trazendo com todo o cuidado do mundo. Ele que é o vice-campeão da temporada de 2017. Vem para mais uma vitória, vem para se consolidar como seríssimo candidato ao título de 2019. Já pronto para apontar na reta de chegada. Já pronto para ver bandeira quadriculada. Aí está a bandeira quadriculada para ele. Pro goiano João Rosati, que comemora mais uma dele na Sprint Race Brasil. Cadê o segundo colocado? Cadê o Pedro Lopes para completar na 2ª posição? Vai passar o Pedro Lopes. Você vem com o Luciano Zangirolami, que é o líder da classe GP. Tá aí o Pedro Lopes, passa na 2ª posição. Tá aí o Vini Kong, é 3º colocado. Cadê o 4º? Cadê o 4º? Cadê o vencedor da GP? Tá aí o carro número 19, Luciano Zangirolami, piloto de Olímpia. Veio para a 51ª vitória da carreira dele no automobilismo. Para a 2ª no ano na Sprint Race Brasil pela classe GP. Luciano Zangirolami comemora mais uma dele, passa na 4ª posição geral. É vencedor da classe GP, passou na 5ª posição o Francisco Franciose, passa em 6º lugar, segundo da GP, Marcelo Brisac, belíssima vitória do Marcelo Brisac, belíssima corrida irretocável desse aí, do garoto João Rosati, é com pinta de favorito, Mendonça. Corridaça do João Rosati, olha você impor 10 segundos de vantagem sobre o segundo colocado numa prova absolutamente equilibrada, como é aqui a Sprint Race, com carros idênticos, é para se aplaudir de pé, e foi o que fez o João Rosati sobre o Pedro Lopes. E aí o Luciano Zangirolami, mais uma vez contando com a experiência para vencer a prova. Vibra e vibra muito, Luciano Zangirolami, vencedor da classe GP, 4º colocado geral na prova. Luciano Zangirolami vem para entrar de vez também na disputa pelo título da classe GP. Ele que é o parceiro do Rafael Seibel e comemora mais uma dele na Sprint Race Brasil. Piloto do carro número 19, você vê como vibra e vibra muito também o Zangirolami. Ele que é um dos pilotos mais experientes desse grid, teve uma carreira bastante eclética no Brasil e no exterior. Uma coisa muito bacana, ele reúne a garotada ali, a garotada se reúne ao redor dele nesse ambiente tão acolhedor que é o da Sprint Race Brasil, e vai compartilhando como pode o que ele veio arrecadando de experiência em todos os lugares, em todos os campeonatos por onde passou. João Rosati vibra efusivamente, comemora a 2ª vitória dele em 2 corridas, porque em Londrina ele fez uma das corridas com o carro número 858 e a outra corrida foi cumprida pelo Bruno Smielewski, que é quem vai estar nesse carro aí daqui a pouquinho. O Rosati fazendo uma graça pra câmera. Tá espertinho, né, Mendonça? Opa, conhece o mapeamento das câmeras de Interlagos. E só posicionando aqui também, quem acompanhou a transmissão com a gente desde o início, teve aquela polêmica na largada, depois um corte da primeira curva pelo Pedro Lopes. A direção de prova não se posicionou a respeito de nenhum desses acidentes aqui, pelo menos pra gente. Então, só para deixar isso claro, a gente não recebeu nenhum posicionamento da direção de prova em relação a isso. Tá valendo o resultado, a festa do João Rosati. E se tiver alguma deliberação lá no último andar da torre de controle, a gente vai trazer para você na 2ª corrida também, que vamos transmitir ao vivo a partir das 12 horas e 30 minutos no YouTube, no Facebook, no Instagram da Sprint Race também. Nós estamos no canal do YouTube da Acelerados, no canal também do Auto Mais, estamos na página de Facebook da Sprint Race Brasil. E a cada um de vocês que estiveram conosco nessa manhã de sábado, 20 de abril, desde já o nosso muito obrigado, companhia mais do que nobre de cada um dos amigos que acompanham a Sprint Race Brasil. Você vê que tem uma movimentação de carros diferentes ali na área de boxes, porque, como eu disse antes, temos vários eventos de apoio a essa etapa da Sprint Race Brasil aqui no Autódromo de Interlagos, com as categorias do Campeonato Paulista de Automobilismo, algumas delas com corridas hoje, outras com corridas amanhã. Você que é de São Paulo está mais do que convidado a comparecer ao Autódromo de Interlagos também para participar dessa festa. Temos aí a Fórmula 1600, a Fórmula V, a categoria Marcas e Pilotos, a Classic Cup, a Old Stock Race, trazendo de volta para a pista o modelo Opala. E aí nós temos o João Rosati chegando aos boxes para comemorar com a equipe Sprint Race Brasil mais uma dele, 2 corridas e 2 vitórias do goiano João Rosati.
fantástico resultado, assumiu a liderança ainda nas primeiras voltas e dominou a prova, fez a volta mais rápida, terminou com 10 segundos de vantagem sobre o segundo colocado e faz uma merecida festa. Vale lembrar que ele não esteve na categoria no ano passado, mas participou da Corrida dos Campeões e dividiu o carro nessa prova com o Gerson Campos e venceu. Ou seja, o João Rosati é realmente um piloto que, quando bota as mãos no volante de um carro da Sprint, sempre é para dar espetáculo. Ele que foi o vice-campeão da temporada 2017, no ano passado cumpriu uma trajetória na Stock Light e decidiu voltar a Sprint Race, acompanhando o crescimento, a evolução na categoria, a evolução técnica que foi trazida para o carro da Sprint Race, que está muito mais rápido nessa temporada de 2019. Falou, não, é a Sprint meu próximo passo. Veio, viu e venceu, e não satisfeito foi lá e venceu de novo. Uma vitória em Londrina, uma vitória em Interlagos, vai se destacando como um dos fortes candidatos ao título da Classe Pro. Bem como o Luciano Zangirolami na dupla com o Rafael Seibel, mais uma vez vencedor na Classe GP, depois de 13 voltas de corrida. Daí o resultado da primeira prova para você, a vitória, mais uma dele, é do João Rosati, a segunda posição é do Pedro Lopes, a terceira posição do Vinícius Kong, a quarta posição de Luciano Zangirolami, a quinta posição é de Francesco Franciose, o sexto é o Marcelo Brisac, um dos destaques da corrida, o Marcelo Brisac, sétima posição para o Léo Torres, em oitavo Franco Pasquale, a nona posição é do Gerson Campos e o décimo é o Cal Machado, 11ª posição para o Josimar Júnior de Pernambuco, em 12º Paraibano Natan Brito, em 13º Luiz Arruda, em 14º Marcelo Henriques, e aí os pilotos que abandonaram, né? Caio Coelho, Alan Cross e Cássio Cortes, fechando as 17 posições que estavam em jogo nesta primeira prova da Sprint Race Brasil. Para começo de conversa, tá bom, né, Mendonça? Tá ótimo, ótimo tamanho aqui para essa primeira prova e 12h30 temos um novo encontro para a corrida número 2, né, Lu? Então daqui a pouco a gente se vê, 12 horas e 30 minutos, horário oficial de Brasília, aqui mesmo, com a transmissão ao vivo da segunda prova, nesta segunda etapa da Sprint Race Brasil 2019.